Bom, eu ouvi o Garrafa sussurrar, no sussurro do Garrafa, que o comandante Belo Araújo está aqui. Comandante Belo, o senhor está me ouvindo? Ô, Datena, um bom dia, é um prazer falar com você e com todas as pessoas que te escutam no programa aí. Ô Belo, você sempre foi um cara de... É por telefone, Garrafa? A entrevista é por telefone, que eu não estou vendo imagem. Ah, não, tá aí o Belo. Você sempre foi um cara de trabalhar na rua, né? Você nunca foi um cara de gabinete. Azar desses caras aí da CEAGESP, você está no gabinete agora, mas você sempre foi um cara de lidar com o povo, né? Cara, quando a gente ouve falar de preço de botijão de gás, fala de preço de A100 a 40 pau, carne de segunda a 40 paus, você fica horrorizado. Você sempre trabalhou com o povão, e normalmente entrando em periferia, em lugares onde nem o Capitão Kirk entrava, né? Por causa da sua coragem, por causa da sua equipe e tal. Mas a gente chegou ao fundo do poço, hein? O Belo, tem muita gente que não está comendo. Você está vendo aí na CEAGESP os caras indo pegar alimento aí porque tem gente que não tem dinheiro para comer. Não é não, Belo? É uma situação triste que nós vivemos no Brasil, não é? Com certeza, Datena. Eu acho que essa pandemia, ela chegou num momento, né? E a gente precisa aprender a conviver com essa pandemia, mas eu acho muito importante também que a economia do nosso país. Então, eu vejo assim, elas precisam andar juntos, né? Nós não podemos, eu falo assim, até por essa vivência com as pessoas mais carentes que nós temos. Essas pessoas, elas precisam levar comida para casa, né? Diferente da pessoa que tem um poder aquisitivo alto, que ela se dá o direito de ficar em casa recebendo, usando o dinheiro que tem. As pessoas mais necessitadas, elas precisam ir trabalhar. Eu vejo aqui na CEAGESP, nós temos 4.000 carregadores, temos as cafezeiras. Se eu impedir essas pessoas de fazerem o trabalho, não chega comida em casa para elas, né? Então, precisa caminhar junto. Então, eu vejo aqui em São Paulo, né, o governo em São Paulo erra bastante quando só pensa em um lado. Então, tem que ter uma balança, né? Temos que tomar todas as cautelas em relação à doença, que é uma doença grave, mas não podemos também quebrar a oportunidade das pessoas se alimentarem. Nós fazemos doação de alimentos toda semana e a gente percebe a necessidade das pessoas realmente de comerem. Necessidade básica, não estou nem falando em luxo, né? A comida realmente. Então, eu vejo que existe uma grande falha, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde se aumenta ICMS no momento errado. Olha, é melhor você deixar a cafezeira trabalhar aí do que traficante, como tinha aí, né? É 1 bilhão de vezes melhor. Né? Claro, porque pelo menos a coitada vai levar o dinheiro para casa. Né? E o traficante vai tomar dinheiro do povo e vai acabar com a nossa população, porque se droga fosse bom, não chamava droga. Então vamos chegar ao ponto da nossa discussão aqui, né? Parece que mais coisa errada que você descobriu na CEAGESP. Mas antes de chegar a esse ponto, quando o mundo inteiro entrou num sistema emergencial, eu comentei com o Agostinho aqui, que não está no programa e muita gente está sentindo falta dele, ele está cuidando da Tati, que sofreu um acidente grave em casa. Então tome cuidado em casa também. Mas ela está se recuperando e vai sair dessa bem. Só que eu comentava com o Agostinho que nós estamos vivendo uma situação tão grave que eu duvidava, porque políticos brasileiros sempre se utilizaram, e você sentiu isso na pele quando assumiu aí, do chamado estado emergencial, que tem-se uma licitação, as empresas vão lá, e empresas idôneas que querem ganhar, mas querem também cobrar um preço justo do Estado. Essas empresas são deixadas de lado pela maioria dos políticos, e aí, quando não tem mais condição de você ter a licitação, porque nenhuma delas atingiu o objetivo do governo em tese, né, o político bota estado emergencial. Aí ele contrata quem ele quer, ele ganha o quanto ele quer e põe quem ele quer. Esse é o estado emergencial.
Quando o mundo inteiro passou para o estado emergencial porque a pandemia se espalhava com rapidez, né, a ponto do Brasil chegar hoje a ser o pior país do mundo em termos de casos e número de mortos, hoje é o epicentro da doença, eu comentei com o Agostinho aqui, falei, Agostinho, não é possível, porque a gente sabe que esse negócio de, quando vai para emergencial, esses caras, quando vai para emergência, contrato de emergência, a maioria desses caras rouba pra caramba, porque o político honesto ele vai na base da licitação. Melhor preço para o Estado, melhor condição para o Estado, melhor condição para o povo. A licitação tem para isso. Quando ele rompe isso, ele rouba, normalmente. Tá? Mas eu não acho, Agostinho, falei na época, que pela pandemia, tanta gente morrendo, vai morrer gente de doença e de fome, eu não acho que esses caras vão roubar, mas não é que estão roubando, ô Belo. Botaram o estado emergencial e estão roubando pra caramba, no Brasil inteiro. Primeiro roubaram com EPIs e sem EPIs, o equipamento de proteção individual. O Brasil foi o país que mais morreu enfermeiros no mundo. Teve médicos afetados, e olha que heróis, hein, que os contaminados que não morreram voltaram, a maioria voltou para frente de trabalho. Eu não pensei que eles fossem roubar tanto em estado de emergência, viu, Belo? Não pensei, mas não é que estão roubando. E outra coisa, de repente sobe, o Bolsonaro estava certo de tirar aquele presidente da Petrobras, eu não tenho dúvida nenhuma, subia o preço da gasolina todo dia, o pior é que sobe o preço da gasolina, existe o roubo em cima do oficial. O cara sobe o preço da gasolina, que já é exorbitante, gasolina, diesel, eu estou falando tudo aí, álcool então, tá um absurdo, porque os caras não querem que o cara deixe de colocar gasolina e coloque álcool. Mas tem gente roubando pra caramba, em cima dos preços que já são altos, oficiais já são altos, estão roubando em cima disso. Mesma coisa a carne, mesma coisa, eu não sei no hortifruti granjeiro como é que tá, mas o que tem de gente roubando não tá no gibi, hein, Melo? Datena, infelizmente é uma realidade, né? Quando começou essa pandemia, a ideia inicial é assim, o governo federal mandou dinheiro para os estados, e esse dinheiro era para ser investido em ter condições de atender mais pessoas caso necessitasse. Então, seria para ampliar as UTIs, né? Construíram um hospital de campanha e nada foi feito no principal. Ou seja, esse início de fechamento, logo que começou, os municípios, os estados, eles deveriam ter investido na saúde. Para quê? Para, nesse momento que nós estamos agora, não chegasse, vamos entrar em colapso. Quantas unidades de UTI você ampliou de quando começou a pandemia no ano passado para cá? É isso que tinha que ser cobrado, né? Eu vi muitos municípios aí do interior também, o pessoal montava uma tenda improvisada, isso aqui mas é UTI, é UTI de campanha. Eu sei, mas aí entra no hospital de campanha, que foi feita pelo IABAS aqui em São Paulo, e que eu denunciei. Falei, olha, esse IABAS roubou lá no Rio de Janeiro pra caramba, quase mandou o Witzel pra prisão. Vocês vão continuar com esses hospitais abertos e a maioria não está sendo usada? Já vem em cima de você. Mas não deu uma semana, fecharam os hospitais. Agora voltaram a falar em hospital de campanha de novo aqui em São Paulo, e parece que o mesmo IABAS, cujo Ministério Público já avisou o governo de São Paulo para romper relações com esse IABAS, porque ele está sendo investigado por crimes, já vai voltar ao hospital de campanha de novo. Atrelado aos hospitais, mas vai voltar. Então é eu criar dificuldade para vender facilidade, meu irmão. Esse é o detalhe. A pergunta era simples, né, Datena? Perguntar para cada prefeito, governador, quantas UTIs aumentou do ano passado para cá? Real. Não tem. Então teve município com escolas vazias, eles fizeram questão de alugar locais. A gente tem uma escola pública vazia que poderia muito bem ter sido improvisada sem custo nenhum, né? E se fazer uma UTI improvisada lá nessas escolas, que a escola pública ela tem a cozinha que um hospital precisa ter, tem as salas, ela tem toda uma estrutura, né, pronta, sem precisar gastar dinheiro, mas não foi isso que precisaram.
tudo foi feito visando mais, as escolas aqui em São Paulo mesmo ficaram fechadas. Por que não usar essas escolas, em vez de montar hospitais de campanha, não usou a estrutura que já tinha do estado e do município? Então a gente percebe que, na verdade, o interesse era outro, como você bem está colocando. O interesse era em ganhar dinheiro. Então, o governo federal mandou muito dinheiro para vários estados e nada foi feito que era o principal. Precisamos ter uma estrutura melhor para não só essa pandemia, mas para outras que porventura possam surgir, né? Então, é um descaso, né? Infelizmente, as pessoas querem ganhar só dinheiro, que é o que eu vejo aqui nós estamos moralizando a CEAGESP, mas, infelizmente, nós só vemos essas coisas erradas aí, né? Cada vez que eu vou entrar num setor, a gente descobre coisa errada. Tem mais denúncia da CEAGESP, a gente só está conversando aqui porque o Belo é um cara de muita experiência de vida. A profissão dele foi uma profissão de estar em contato com o povo mais carente, que precisava dele em momentos difíceis, então por isso eu aproveitei a experiência do Melo. O Melo, eu estava dizendo aqui que a melhor parte do programa não é quando entra comentarista econômico, quando entra secretário de saúde, é quando o povo fala. Porque o povo que sente na pele quanto é que está o preço da carne, do arroz, do feijão e do óleo de soja. O povo é que sente na pele o que é o transporte coletivo. Tem secretário de transporte que nunca pegou um ônibus na vida dele. Nunca entrou no metrô nem num trem. Então o povo sabe muito mais. Tem secretário de saúde que não conhece a realidade do povão na periferia, que nunca foi numa favela. Não é comunidade não, porque a gente tem muita favela, com as pessoas esquecidas pelo povo. Chama de comunidade para disfarçar. Você viveu essa realidade. Então, esse povo, quando o povo fala aqui, vale muito mais do que qualquer especialista que aprendeu dos livros. O povo entende muito mais de economia, Bela. A dona de casa entende muito mais de economia do que o Paulo Guedes, que diz que está tudo bem e de uma hora para outra falou assim, olha, o Brasil vai quebrar, hein? Pô, até ontem estava tudo bem, que a economia estava maravilhosa. Cara que demora um século para dar 250 paus de auxílio emergencial. Eu já falei para o presidente da República, eu falei, ô presidente, eu não gosto desse ministro aí não. Já falei no ar, isso aí. Então, o povo entende muito mais do que esses caras todos. Esse negócio de livro é importante, é legal, mas às vezes na prática não funciona. E nós estamos vivendo uma situação que nós precisamos de atitudes rápidas e práticas que salvem o povo. O povo precisa de duas coisas essenciais hoje, que você não pode negar. Uma é saúde e a outra é alimentação. Senão não vai morrer de falta de ar, vai morrer de fome. Né? Mas tem que ter saúde e alimentação. Você não pode esquecer demais, em momento nenhum você pode esquecer de dar saúde ao povo que precisa, porque está doente, mas não pode deixar de dar acesso à comida ao povo, porque povo faminto adoece mais rapidamente ou às vezes morre de fome mesmo. Esse é o detalhe. Bom, tem mais denúncia do CEAGESP, coisa errada que você descobriu aí, ô Belo? Tem sim, Datena. É mais uma bomba, né? Inclusive essa relacionada à bomba de combustível. Tá? Então, o que nós descobrimos aqui? Nós temos aqui dentro do CEAGESP, que é uma cidade, são 50 mil pessoas circulando diariamente, 12 mil veículos, né? Então, é uma cidade literalmente. Temos tudo, né? Temos farmácia, temos médico, temos dentista e temos um posto de gasolina, né? Esses serviços aí nós chamamos de atípicos, ou seja, tudo que não é atividade principal, que é o hortifruti e pescados. Nesse posto de gasolina, nós descobrimos, na verdade, inclusive, o mérito do trabalho é do Dr. Ferreira Pinto, que está trabalhando aqui na equipe, e é um procurador de justiça, ele vai buscar e encontra. Então, o mérito até dele, né? O doutor nós pedimos para verificar um posto de gasolina, aí vai o lado policial, desconfiamos de um posto que estava aqui dentro. Esse posto aqui, o que acontece aqui? O doutor Ferreira foi a fundo. Esse posto, ele era um posto que foi arrendado lá atrás, da Petrobras, foi arrendado por uma rede Belvedere, né? E, passado esse tempo de arrendamento, a legislação mandava que esse posto essa área fosse licitada, porque aqui tudo tem que passar por uma licitação.
né? Os locais aqui são licitados para poderem ser alugados, tá? Passado o prazo, uma administração, de forma muito estranha, né? Ela escondeu, ela não fez a licitação que deveria ser feita. Ela botou uma norma interna falando que esse posto aí, ele deu termo, que chama assim, termo de permissão de uso qualificado. Ou seja, uma forma enganosa para não cumprir a decisão do juiz, que seria licitar essa área. Estava muito bom, não precisava mudar. Já começa a ilegalidade aí, né? Olha, tá tudo muito bom, para que mudar? Isso aí já é fora da lei, porque tem que ter licitação e pronto, acabou. Como a maioria dos contratos que o Melo descobriu, que tinha que ter licitação e não teve. Ganhou quem quis, botaram quem quiseram botar e ganharam dos dois lados. O cara que pegou e o cara que colocou. Então vamos lá, vamos seguir. O posto continuou, e daí? O juiz tinha determinado que tão logo terminasse esse arrendamento, foi feito um pedido de reintegração de posse para tão logo esse posto fosse devolvido à CEAGESP e fosse licitado. Bom, a administração, inclusive eu posso dar nome porque isso aí está escrito, o gerente jurídico na época chamava Christopher, ele informou o juiz que a reintegração foi feita e já estava em posse da CEAGESP para licitar. Estranhamente, Datena, o Dr. Ferreira apurou que, embora já a posse já era da CEAGESP, que já não estava mais lá a outra parte, continuou pagando a mensalidade, né, o aluguel, continuamente, ou seja, não houve uma parada, né, olha, agora não é mais. Ficou, nunca parou, desde que está aqui, nunca parou de pagar o aluguel. Isso demonstra que, na verdade, o juiz acabou sendo enganado com uma informação errada, falando que a reintegração tinha sido concluída e que iria se licitar essa área. Aí não licitaram essa área, né? Deram uma permissão de uso de 10 anos para esse posto. E um detalhe muito importante, Datena, um dia, também consta aqui, eu posso dar nomes, o diretor-presidente aqui chamava Hunter, tá? Johnny Hunter, ele pegou, um dia antes dele ir embora, já estava certo que no dia seguinte ia ser a demissão dele, isso aí constava numa ata de um conselho, né? Tipo, tal dia vai ser seu último dia, isso constava em ata. Um dia antes dele ir embora, sabe o que ele faz? Ele simplesmente, coloca que a área do posto era de 1.600 metros, quando, na verdade, essa área era de mais de 3.000 metros quadrados. Ou seja, em vez de pagar o aluguel, o condomínio, a divisão que a gente chama de rateio, a divisão das contas, né, referente a uma área de 3.000 metros, esse posto paga até hoje uma área de 1.600 metros que não corresponde à área total, que é de 3.000. Então, isso aí um dia antes desse diretor ir embora. Então, tudo isso está sendo encaminhado aí para o Ministério Público Federal. Inclusive, o doutor Ferreira falou que vai levar pessoalmente lá para explicar esse complexo caso aí, né, que com demonstrações, com documentos, né, que mostram realmente o absurdo que foi feito aí, né, em relação a isso aí. Paga um aluguel muito mais barato, né, que leva a crer por que uma pessoa faria isso, né? Qual seria o interesse de a área de 3.000 e você falar que a área não é de 3.000, é de 1.600 metros? Muito estranho tudo isso aí, né, Datena? Propina. Não pode ser outra coisa, propina. Primeiro, se o cara tomou uma atitude ilegal, não teve licitação, informa o juiz, é um crime grave. Você informar o juiz que foi feita a reintegração para a licitação e dar uma permissão de 10 anos para que o posto continue funcionando, isso é um crime grave. E, além disso, você avaliza que você cometeu um crime grave, dizendo que a área do posto ela é metade do que representa a área do posto. Quer dizer, dando benesses ainda para esse posto continuar pagando metade do que devia pagar de aluguel da posse. Um terreno que tem 3.000, ele disse que tinha 1.600. O dobro, entendeu?
além de você cometer um crime dizendo que a reintegração tinha feito para a posterior licitação, você comete outro crime em cima do crime que você cometeu não informando legalmente ao juiz, comete outro crime permitindo que esse posto fique aí mais 10 anos, que não tenha licitação em 10 anos. E comprovando que tem coisa errada aí, obviamente que tem coisa errada, você ao invés de cobrar o aluguel total do posto, você cobra metade do aluguel. Começando por aí, o doutor Ferreira Pinto, que é extremamente experiente em assuntos legais, viu que tinha coisa errada e pode perceber que vai ter coisa mais errada ainda. Entendo eu que a Justiça, mediante a esses fatos apresentados pelo senhor Ferreira Pinto, deva imediatamente abrir uma licitação e colocar esse posto para fora daí. E esse posto, pelos crimes que deve ter cometido, né, não deve nem participar dessa licitação. Essa é a grande realidade. Entendeu? Não deve nem participar dessa licitação. E também tem mais. O cara que era diretor daí e permitiu tudo isso, ele tem que ser levado a juízo para explicar por que ele fez tudo isso. Ainda eu vou além. A administração ela tem um poder aí da autotutela, né? Então tem coisas aí que nem depende do juiz. Uma delas é eu cassar essa permissão de uso que foi dada. Então, a empresa, esse posto de gasolina está sendo notificado, ele vai ter 5 dias para se defender, tá? Mas a ideia da administração aqui é cassar esse termo de permissão de uso e abrir a licitação, que é o que a lei manda. Isso aí cabe a mim, eu não preciso de autorização de juiz. Então, isso aí nós já estamos fazendo. Ela está sendo notificada hoje. E depois e a parte criminal que foi constatada. Isso. Depois, não só o dono do posto, não só o dono do posto, a empresa que administra o posto, como quem deu esse prazo de 10 anos e está cobrando metade do aluguel e sabe-se lá o que mais de benesse tem, vai ter que se explicar ao tal de Hunter, que eu não sei nem onde ele anda, nem quem ele é, nunca vi, nem quero ver, vai ter que explicar por que ele permitiu tudo isso. Isso tudo em termos legais, mas se o senhor pode caçar, o senhor já caçou, já tem que caçar mesmo, depois, mediante defesa do posto, isso me parece pênalti sem goleiro, não tem defesa, como é que você vai defender uma coisa completamente legal baseada numa mentira? De que um juiz foi informado de uma maneira errônea que tinha sido feito um processo legal e a devida reintegração que não foi, isso é crime. Então, quem cometeu esse crime vai responder perante a lei de uma forma definitiva, mas eu não sabia que a solução era caseira. Se o senhor pode caçar, o senhor vai ouvir a defesa do posto, se não lhe convier a defesa, juridicamente falando, aqui ninguém está falando, é departamento jurídico, aí é justiça. Se não lhe convier que a permanência desse posto seja realmente estendida, esse posto vai ser cassado e vão aparecer centenas de pessoas interessadas em administrar esse posto da CEAGESP, que deve ser um posto altamente lucrativo, porque atende gente pra caramba, eu estou enganado. Exatamente, é numa área nobre, né? Muitos caminhões param aqui para abastecer, muitos permissionários, e ele dá tanto parte externa como interna. Então, é muito nobre, o valor hoje que ele paga aí é um absurdo, é ridículo, né? Então, a justiça está sendo feita aqui na CEAGESP, Datena. Inclusive, a gente vai na contramão de direção, nós estamos aí revendo contratos, diminuindo o valor que os permissionários têm, pagando menos. Estacionamento aqui também tinha uma grande sacanagem. A partir de hoje, os permissionários, né, os mensalistas que pagavam R$270 por mês vão pagar R$250, estou diminuindo R$20. O avulso, que era R$14, vai cair para R$12, e com estudos ainda de diminuir mais ainda esse valor. Então, aqui nós vamos, a nossa cidade de trabalho, chamada CEAGESP, vai na contramão aí de muitas cidades que fazem muitas coisas erradas e só estão vendo o lado deles. Eu estou ouvindo muita reclamação em feira livre do feirante que não consegue vender porque o preço está muito caro. Essa situação podia estar pior ainda se você não age assim aí no CEAGESP, que podia estar.
Mas por que o preço dos alimentos, dos hortifruticranjeiros, está tão caro assim, o Melo? Atena, são, até para entender, né? Eu, como presidente da CEAGESP, a gente não tem poder de mexer no valor das coisas. Aqui, vamos dizer assim, eu sou o responsável pelo aluguel das coisas, tudo. Eu posso, mas só diminuindo o roubo, só diminuindo o roubo, você diminui o preço final, é claro, a questão estaria pior ainda. Exatamente, a gente consegue mexer. É lógico que a gente dá algumas sugestões, aquela ideia de desconto para policiais, mas assim, dá quem quer, não é obrigado, né? Então a gente tem feito algumas políticas para tentar mexer nesse valor, porque a situação está complicada para todo mundo, né? Nós temos feito aí doações de alimento toda semana, melhorou o sistema nosso, temos cadastrado as pessoas, hoje as pessoas são cadastradas, nós não precisamos mais divulgar em rede social. Na verdade, nós mandamos uma mensagem para a pessoa e a pessoa vem aí para retirar os alimentos. E assim a gente está contribuindo também, né? Só para você ter uma ideia, Datena, esse ano nós já ajudamos quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas só esse ano. Tá? São 130 toneladas mais ou menos por mês. Né? Em janeiro 130, 110 em fevereiro, então mostra que os permissionários estão colaborando, de alguma forma a gente está fazendo a nossa parte como cidadão, de evitar o desperdício, isso aí foi até um pedido do presidente Bolsonaro quando eu assumi, de evitar o desperdício e fazer a comida chegar a essas pessoas mais necessitadas. Os comerciantes estão vendendo menos aí, o pessoal do CEAGESP está vendendo menos, caiu o consumo das pessoas que vão aí comprar para vender em feira, vender em comércio, caiu ou não, o Melo? Datena, se diminuiu um pouco, eu posso falar a estatística do ano passado, tá? Houve uma queda de 4,9% mais ou menos em relação ao ano anterior. Isso a gente entende que essa situação da pandemia. Então, houve uma pequena queda que, se comparado com empresas aí fora, foi muito pouco, mas houve sim uma queda. Então, é isso que a gente tem de dados assim, mais concretos para poder falar para você. Menos mal significa que ainda as pessoas estão comprando alguma coisa, porque senão, porque é produto perecível, né? O sujeito não vai comprar para não vender. Então, tomara que não atinja de forma definitiva, porque olha... hoje em dia tem muita gente só na base da abobrinha, do chuchu, das frutas, para poder se sustentar, porque o preço da carne está assim, uma coisa abusiva, o preço do arroz, do feijão, do óleo de soja. Tem gente que se defende numa boa salada, de uma fruta, e olha que tem gente que passa o dia com uma fruta só. É terrível. Bom, Belo, muito obrigado, parabéns pela administração aí, pela transparência, que é o que falta em boa parte do Brasil. Ótimo dia, saúde, fica com Deus, Belo, e conte com a gente. Datena, muito obrigado, um abraço ao Augustinho, melhoras também para a família dele e para você, e vamos à luta aqui, a cidade não pode parar, se parar para o Brasil. Então, a cidade de CEAGESP aí sempre trabalhando com toda a cautela sobre a doença, né, com todos os cuidados necessários, mas temos que enfrentar, não podemos ficar em casa, perder essa guerra, temos que ir para cima. Muito obrigado.